Olá, povo abençoado de Deus, olá meu amigo, minha amiga, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de discipulado, um acompanhamento inicial para você que quer aprender um pouco mais a respeito de Jesus, a respeito de Cristo, a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Senhor, do nosso Pai, das Escrituras Sagradas e da vida do Espírito. E nós estamos falando sobre o novo pacto ou a nova aliança, tá? Vamos seguindo então aí na sua apostila. Nós paramos ali onde diz 2 Pedro, no capítulo 1, verso 12, e lemos o texto, e eu quero ler de novo. Nós estamos falando a respeito das verdades presentes, ou seja, aquilo que é presente para a igreja hoje, aquilo que está vigente para nós hoje e que devemos tomar cuidado para não fazermos confusão com as coisas da velha aliança, do velho pacto ou do antigo pacto e trazermos para o novo, que é onde nós estamos agora, em Cristo Jesus, uma nova aliança. Nós não podemos misturar as coisas, tá? Porque existem muitas coisas no Antigo Testamento que já não estão vigentes para nós que vivemos no novo pacto, tá bom? E se você quiser saber mais sobre isso, assista um pouco aí, de repente pegue o finalzinho do vídeo anterior. Se você espaçou o tempo para assistir essa aula de hoje, dá uma pinceladinha lá, como a gente costuma dizer, né? Dá uma olhadinha no vídeo anterior e assista esse vídeo aqui. Pega o finalzinho dele lá para você se situar, tá certo? Vamos continuar aqui então na apostila. O novo pacto não é a continuação do velho pacto. O novo pacto é a continuação da promessa feita por Deus a Abraão. Então, só para eu explicar para você aqui, Deus fez uma promessa para Abraão e para o seu descendente, que é Cristo, certo? De Abraão, a partir de Abraão, depois veio Moisés, veio a lei, né? E todo o Antigo Testamento ali, se você for ler lá, né, desde Gênesis, mas fazendo uma ponte. Na realidade, Abraão é o pai da fé e a salvação é pela fé, a justificação é pela fé. Então todos nós, em Cristo Jesus, fomos feitos também filhos de Abraão, descendentes de Abraão, por causa da fé, porque Abraão foi justificado pela fé, certo? Então, de Abraão até Jesus, nós temos uma ligação, como se fosse uma ligação direta por causa da fé, né? Mas nós temos pela Bíblia aí toda a genealogia, toda a história do Antigo Testamento apontando para Jesus. Deus preparando todo o caminho para que Jesus, né, que Cristo encarnasse em Jesus. Por isso que eu falei no vídeo anterior que toda a Escritura, ela aponta para Cristo. Então existe um propósito, tá? Então nós precisamos ler o Antigo Testamento entendendo isso, que tudo aponta para Cristo, tá? Seguindo aí então, a razão é porque apenas o pacto de Abraão e o novo pacto foram estabelecidos sobre uma promessa e, portanto, sobre o fundamento da fé. Vamos ver aí em Gálatas, no capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3,
16. Olha o que diz aí. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem que as Escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. Então essa promessa que foi feita ao descendente de Abraão era Cristo, que viria em carne na pessoa de Jesus, certo? Então eu quero agora aqui falar, irmãos, sobre duas representações que são comuns de nós vermos no novo pacto, certo? Nós falamos aqui, eu já expliquei, que o antigo pacto ele tinha muitas sombras e figuras que apontavam para Cristo. No novo pacto nós não temos mais sombras e figuras, nem símbolos, nem objetos, nem utensílios sagrados que possamos utilizar ou qualquer outro tipo de coisa externa. Isso é muito importante você saber, irmãos. Por quê? Porque você pode ver muitos pastores, muitos pregadores querendo utilizar de objetos, de coisas externas, prometendo bênçãos, prometendo coisas através do uso de utensílios, e isso não é uma doutrina da nova aliança, irmãos. A nova aliança, toda a operação é feita pelo Espírito de Deus. E por mais que nós possamos observar algumas coisas no novo pacto, como por exemplo, mas a sombra de Pedro, ela não curava os enfermos. Bom, primeiro diz que as pessoas se colocavam os doentes para que a sombra de Pedro, ou dos apóstolos, curasse, né? Mas eu não vou entrar muito nesse tipo de detalhe. Mas a grande questão é que mesmo que se use dessa linguagem, o que faz acontecer alguma coisa na nova aliança é o poder do Evangelho, é o poder do Espírito Santo. O que vai fazer você avançar na sua vida espiritual é a sua obediência à palavra. Você compreende? Por exemplo, uma das coisas que por muitas vezes eu, quando era criança, muitas vezes eu tomei um copo de água que foi abençoado ou ungido num programa de televisão. E nós colocávamos o copo com água em cima da TV, em cima do rádio, e aí o pastor orava por aquele copo com água e a gente tomava aquela aguinha, crendo que receberíamos algo. A grande questão é que era como se a água fosse um ponto de contato, mas o Espírito não precisa de um ponto de contato, irmãos. O próprio Jesus, quando curou a filha lá de um soldado, se não me engano foi de um centurião, o próprio centurião disse, o próprio soldado disse: Senhor, eu não sou digno de que tu entre na minha casa. Apenas diz uma palavra e a minha filha vai ser curada. Olha a fé daquele homem. E Jesus disse: então pode ir, volta para tua casa, tua fé te salvou. A tua fé, irmãos, é que cura, a fé é que opera, a fé ela opera pelo Espírito. Então Jesus não precisou de nada externo para operar a cura ali naquele caso, tá? Então aqui eu só estou dando um pouco mais de esclarecimento para você.
Então, vamos falar sobre duas representações comuns da nova aliança que eu preciso explicar para você, porque você vai se deparar com isso. Há muitas igrejas, ou melhor dizendo, há muitas congregações, né? Porque a igreja nós só temos uma, mas vamos deixar isso para a próxima lição. Há muitas congregações, há muitas denominações locais que vão falar sobre essas coisas, que vão ministrar utilizando símbolos, e muitas vezes, irmãos, eu não estou aqui condenando quem faz isso. Eu mesmo falei aqui que na minha infância muitas vezes eu tomei muitos copos de água abençoado, e isso não vai trazer mal para a sua vida. Mas é importante que nós possamos crescer nesse entendimento. Porque ao mesmo tempo que muita gente boa intencionada, com boas intenções, há muita gente mal intencionada que se utiliza desse discurso para tirar vantagem do povo. E a minha preocupação com você, não sofrer esse tipo de coisa e não ser enganado por mentiras ou por falsos ensinos. É para isso que eu estou aqui, é para isso que Deus me deu esse chamado, essa vocação, e é por isso que eu tenho me colocado à disposição do Senhor para isso, com muita alegria, com muita humildade. Eu não sou dono da verdade, irmãos, eu também estou aprendendo, mas tudo aquilo que eu já aprendi eu quero poder ensinar para você nesse curso também, tá bom? Então vamos seguir aí falando, na sua apostila aí. Duas representações comuns na nova aliança. Uma das principais características da nova aliança é a ausência total de símbolos, sombras, imagens ou figuras externas que representem algo futuro. Já falei isso aqui. Tudo na nova aliança se trata da vida de Cristo intrinsecamente, ou seja, internamente, fluindo e crescendo através do Espírito Santo na vida de todo aquele que crê. Então, irmãos, na nova aliança não há dois pontos, como havia na velha. Na velha existia isso que nós vamos falar aqui, mas na nova aliança não há. Então, na nova aliança, no novo pacto, não há lugar sagrado. Todo lugar é sagrado. Na nova aliança não há utensílios sagrados. Santo são as pessoas, santo é o homem no qual Deus habita. Se o Espírito Santo habita em você, você é um santo de Deus. A Bíblia nos chama a sua igreja de os santos, a comunidade dos santos, né? No novo pacto não há dias especiais ou festivos. Todo dia é do Senhor. Segunda é dia do Senhor, terça é dia do Senhor, quarta, quinta e sexta, todo dia, sábado e domingo, todo dia é dia do Senhor. Não há um dia mais sagrado do que o outro. Mas e domingo, que é o dia da reunião da igreja? Não é o dia sagrado. Mas e o sábado lá que está escrito? Não é o dia sagrado, irmãos. Não é, todo dia agora é o dia sagrado para nós e para o Senhor. No novo pacto não há templo ou lugar de culto. Jesus falou para a mulher samaritana, vai chegar o dia, e agora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não vai ser nesse monte, nem naquele outro lá, nem no templo, nem em tal lugar, nem em Jerusalém. Não vai haver lugar. O lugar de culto, e está escrito agora aqui na apostila, o templo de Deus somos nós, a igreja. E o culto é racional, nós estamos em culto o tempo todo.
Nós estamos cultuando a Deus enquanto trabalhamos, estamos cultuando a Deus enquanto vivemos, irmãos. Enquanto nós respiramos, Deus está sendo cultuado através da nossa obediência a Cristo, certo? Não há objetos usados para purificar. A purificação é pela palavra que nos foi pregada, tá ok? Então, seguindo aí, ó. Contudo, algumas representações ainda são feitas como testemunho público ou didáticas. Didáticas é algo que nós usamos como exemplo, né? Então, por exemplo, Jesus, quando contava uma parábola, era uma didática, ou seja, era uma maneira que ele tinha de ensinar as pessoas para que as pessoas compreendessem algo que estava sendo dito ali. Tá? Então, uma didática para a nossa melhor compreensão. E vamos estudar duas delas aqui, pois você irá encontrar essas representações em muitas denominações por aí. E muitas vezes será ensinado e ministrado de maneira equivocada por conta dessa mistura do velho e novo pacto que existe, que há no entendimento do povo cristão. E nós estamos nessa batalha para que esse entendimento avance e um dia, talvez, né, eu tenho certeza, né, talvez não, mas com certeza o Senhor ele vai nos elevando no entendimento e vai chegar o dia em que nós não vamos mais precisar corrigir essas coisas, porque já iremos ter entendido que no novo pacto as coisas são feitas internamente. Então, na nova aliança, a representação ela vem depois da realidade, ou seja, ela não aponta para frente, como no velho, mas expressa algo que já aconteceu no espírito do crente e ou que serve para entendermos melhor uma realidade que já é presente. Tá certo, irmãos? Essas representações, por se tratar apenas de algo que já é real, não nos servem como doutrina. Então, doutrina é algo assim que não, isso aqui é sagrado, você tem que fazer isso aqui. Então, não. Essas representações, elas não servem para nós como doutrina, nem como um ritual sagrado, e muito menos como algo obrigatório para se alcançar alguma coisa, espiritual ou natural. Visto que em Cristo já temos tudo que é necessário para a vida piedosa e já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro fala isso, que já nos foi concedido tudo para que tenhamos uma vida de piedade, e o apóstolo Paulo nos fala em Efésios que nós já fomos abençoados em Cristo com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, essas representações que nós vamos começar a estudar aqui, elas não são feitas para nos fazer alcançar algo que nós já não tenhamos alcançado, entende? No Espírito, tá bom? E eu já vou adiantar aqui, porque vai ficar para o próximo vídeo. O que nós vamos adentrar aqui, nós vamos falar de duas representações, que é o batismo nas águas e a ceia, tá? São duas coisas, duas práticas que você vai encontrar por aí nas denominações e que eu quero que você já, a partir desse curso, já entre, já tenha um entendimento, porque na grande maioria das vezes que você vê um batismo nas águas sendo ministrado ou uma ceia sendo ministrada numa congregação,
é bem provável que você vai ouvir algumas coisas de uma maneira equivocada, tá? Então, eu quero explicar isso aqui para você nessa aula. Então, para finalizar aqui essa introdução dessas duas representações, é importante ressaltar também que Jesus viveu na vigência ainda da velha aliança, tá bom, irmãos? Então, muitas vezes a gente fala algumas coisas e aí o pessoal pensa assim, vou usar um exemplo aqui, o batismo nas águas, tá? Que nós vamos abordar nessa lição, no próximo vídeo. E veja bem, mais uma vez eu repito, nós não estamos desclassificando as coisas, nós estamos classificando. Classificando é colocando as coisas na sua devida prateleira, no seu devido lugar, tá? Nós não estamos dizendo que agora não é necessário o batismo, nós não vamos dizer aqui que agora não é necessário a ceia, nós vamos explicar o porquê que nós batizamos e como que é o batismo, o que é batismo para início de conversa. E eu já toquei nesse assunto. Batismo significa imersão. Então não é toda vez que você vê a palavra batismo na Bíblia que é o batismo nas águas. Quando se fala batismo nas águas ou batismo de João, aí sim é uma referência ao batismo nas águas. Mas muitas vezes você vai ouvir apenas a palavra batismo. E batismo é imersão, não quer dizer que é batismo nas águas, tá bom? Então, veja bem. Então, falando aqui, Jesus viveu na antiga aliança. Então, usando o exemplo do batismo. Ah, mas Jesus foi batizado. Jesus foi batizado, mas veja bem, Jesus viveu na vigência da antiga aliança, tá? É só um exemplo, irmãos. Assista a próxima aula para você entender o que nós vamos tratar aqui. Ele quem trouxe o novo pacto, a nova aliança. Portanto, ele foi o primeiro homem a ter o Espírito Santo habitando dentro dele o tempo todo. Nós vemos que lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 3, se não me falha a memória, deixa eu dar uma pincelada nisso aqui agora. A partir do pecado do homem, e como foi avançando e crescendo o pecado, Deus ele falou, então o Senhor disse, meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal, seus dias serão limitados a 120 anos. Ou seja, Deus estava dizendo, meu espírito não contenderá para sempre no homem. E entrou uma limitação de vida biológica e também no velho pacto, o Espírito Santo, ele não era morada, o homem, melhor dizendo, o homem não era morada e habitação do Espírito. O Espírito vinha, se manifestava sobre, usava o homem e se retirava do homem. Ele não vivia, o Espírito Santo não habitava porque o homem era pecado, não existia mais. A natureza divina, ela foi recuperada em Jesus Cristo. Jesus mesmo falou, se eu não for ao céu, o outro não vem, que é o Espírito Santo. O outro não virá. Então Jesus veio, cumpriu, pagou o preço do pecado, subiu ao céu e enviou o Espírito para habitar em nós. Por isso que ele disse para os discípulos, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o revestimento do Espírito, e então vocês serão minhas testemunhas. Então, o primeiro homem que teve o Espírito Santo habitando dentro dele foi Jesus. Então é importante a gente ver isso. Por isso que muitas coisas Jesus fez
em obediência à lei, porque ele estava ainda vivendo como um judeu, né, o homem Jesus, o varão judeu, na vigência do antigo pacto. Mas ele veio com um novo entendimento, trazendo uma nova realidade e explicando aquilo que os fariseus, que os saduceus e que o povo não entendia a respeito da lei, tá? Então, seguindo aqui para terminar, ele foi o primeiro homem a ter o Espírito Santo habitando dentro dele o tempo todo, pois ele é homem, Jesus, e ele é Deus, Cristo. Jesus Cristo, o homem que é Deus, ou o Deus que encarnou no homem, Jesus, né? O novo modelo de criação, a nova humanidade, o novo Adão. Por isso Jesus é chamado de novo, de segundo Adão, né? Então, essa é a nossa introdução. No próximo vídeo aí, nós vamos entrar no assunto do batismo e da ceia, tá bom? Eu quero muito que você preste atenção nesse próximo vídeo aí também, tá? Um grande beijo para você, nos vemos aí na próxima aula. Até mais!